Foie gras é um termo francês que significa fígado gordo. Trata-se de uma iguaria feita com fígado gorduroso de ganso ou pato. Esses animais desenvolvem naturalmente gordura no fígado a fim de armazenar energia para longas migrações. No entanto, uma técnica foi inventada com o objetivo de intensificar e acelerar o processo de aumento de gordura no fígado desses animais. Uma grande quantidade de amido é introduzida diretamente no sistema digestivo do ganso ou pato várias vezes ao dia através de um tubo. Utilizando esse método, o fígado do animal terá muito mais gordura e volume. Le gavage consiste à provoquer une maladie du foie, la stéatose hépatique. Le gavage n'a donc plus rien à voir avec la préparation de la migration des oiseaux. O processo de produção do foie gras em animais e da gordura hepática em humanos é basicamente o mesmo. Alto consumo de carboidratos que provocam altos níveis de insulina. Alta insulina causa gordura no fígado. Gordura no fígado causa resistência à insulina. Resistência à insulina causa insulina mais alta e o ciclo se repete. Grandes quantidades de glicose, como no caso do amido no exemplo do foie gras, é muito prejudicial, mas como diz o Dr. Fang, a frutose em excesso pode ser ainda mais perigosa. O açúcar de mesa, por exemplo, ou seja, a sacarose, é composto por 50% glicose e 50% frutose. A questão da frutose em comparação com a glicose é a maneira com que a frutose é metabolizada. Praticamente todos os órgãos do nosso corpo é capaz de metabolizar a glicose e utilizar como energia. Ou seja, todos os tecidos do nosso corpo praticamente têm esse potencial de utilizar a glicose disponível como uma fonte de energia. Só que com a frutose não é assim. A frutose é um tipo de açúcar metabolizada exclusivamente através do fígado. Ou seja, o consumo exagerado dessas bebidas adoçadas, industrializadas e outros alimentos com açúcar adicionado, absolutamente cheios de frutose, causa uma sobrecarga no fígado com consequências parecidíssimas com a do álcool. Do ponto de vista nutricional, glicose e frutose não possuem nutrientes essenciais, são apenas carboidratos. O açúcar não deveria ser considerado um nutriente ou uma fonte de nutrientes. Se a gente observar o açúcar do ponto de vista químico e molecular, o açúcar é uma fonte de energia. E para o organismo, nutriente e energia são duas coisas muito diferentes. A frutose não faz a glicose e insulina no sangue subir em alta velocidade, mas a frutose em excesso e concentrada causa gordura no fígado. Gordura no fígado causa resistência à insulina. Resistência à insulina descontrola a glicose em um ciclo vicioso. Eu lembro que um australiano chamado David Gaiman fez um experimento consigo mesmo, fazendo uma dieta de baixa gordura e se alimentando primariamente de produtos industrializados ditos saudáveis, com rótulo de saudável, tais como iogurtes light, sucos de frutas, refrescos, chás, mate, refrigerante zero, bebidas de caixinha, pães, massas integrais, etc. No final do experimento ele tinha ganhado 8,5 kg. 7% de gordura corporal em forma de gordura visceral, desenvolveu resistência à insulina e
acredite, desenvolveu esteatose hepática, a chamada gordura no fígado, em apenas 18 dias. E o mais interessante de tudo é que ele manteve o mesmo nível calórico antes e depois, 2.300 calorias antes do experimento e durante o experimento. O consumo de frutose em 1945 era de aproximadamente 24 gramas por dia. Em 1977, esse número saltou para 37 gramas diárias. Na década de 1960, a invenção do xarope de milho com altas taxas de frutose virou o jogo. Esse tipo de açúcar ficou ainda mais barato e tomou conta da grande maioria dos alimentos ultraprocessados. A insulina, quando ela foi descoberta por Bengt Best, Bengt vendeu a insulina para Lilly por $1. Hoje em dia, um frasco de insulina aqui nos Estados Unidos custa mais $300. Bengt, quando ele vendeu simbolicamente, né, a grande descoberta dele, que era a insulina para Lilly, por $1, ele queria que todas as pessoas tivessem acesso a essa insulina. Hoje em dia tem gente morrendo por falta de insulina por causa desses preços exorbitantes. Se meu filho ficar um dia sem insulina, ele pode morrer. Porque sem insulina meu filho não vive. Que mundo que a gente está vivendo? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é interessante recomendar consumir menos carboidrato. Porque se eu recomendar consumir menos carboidrato, essa pessoa vai usar menos insulina. Se ela usar menos insulina, essas grandes 3 empresas que detêm a patente da insulina não vão faturar o mesmo tanto que elas faturam hoje em dia. Se as pessoas com diabetes tipo 2, se elas, começarem a entender que se elas consumirem menos carboidratos, elas podem reverter, entrar em remissão da doença, se elas tomarem esse conhecimento e aplicarem, e a gente começar a prevenir o aparecimento de diabetes tipo 2, quem vai lucrar com isso? Que mercado é esse que a gente está alimentando hoje em dia? Os pacientes têm direito de saber que o diabetes tipo 2 é uma doença reversível, desde que os hábitos alimentares sejam modificados. Se você quiser abordar o tratamento do diabetes tipo 2 ignorando a dieta, mantendo a dieta do jeito que nós temos como normal, né, da pirâmide alimentar, de comer de 3 em 3 horas, de hiperalimentação, de viver com excesso de energia, estocando, desse jeito, manejar os sintomas com medicamento, a gente não consegue reverter a doença. Cada dia mais a gente precisa de mais medicamentos para controlar um sintoma que não melhora a menos que você aborde a causa de base. Mas é importante para os pacientes entenderem que eles têm sim opção. Essa opção não é fácil no sentido de que hábitos são muito difíceis de serem modificados, mas quando a gente entende que existe um caminho que pode trazer a reversão da doença, que pode reduzir as medicações, que pode parar com as lesões, com a progressão das lesões advindas do diabetes tipo 2, o paciente tem direito de escolher, pesar e fazer a própria escolha, né? Então é importante que os pacientes entendam que se você tem diabetes tipo 2, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, porque o diabetes tipo 2 é uma doença dietética. Se você não mudar a sua dieta, você não vai reverter essa doença. Because type 2 diabetes can be reversed in many, if not most situations, especially if we start early. O principal quesito aqui a ser levado em consideração é o excesso de carboidrato e a frequência alimentar elevada. Excesso de açúcar numa doença que não tolera açúcar piora a doença. E quando eu digo açúcar, é importante entender, não é só o açúcar que deixa os alimentos doces. O amido, o pão, o macarrão, as massas, né? O arroz, o feijão, todos os grãos em excesso
todos eles são convertidos em açúcar ao serem digeridos. Eu costumo dizer que o glucosímetro contínuo, que é esse medidor contínuo de glicose, ele revolucionou a compreensão e o manejo da sua alimentação, né, da alimentação do diabético. Porque o glucosímetro contínuo ele entrega ali todo o pós-prandial, todo o resultado das suas escolhas alimentares, a ordem que você coloca os alimentos, quando você coloca, por exemplo, a verdura antes, né? Quando você prioriza uma proteína, quando você come menos gordura, quando você come mais gordura, o que é que funciona. E assim, gente, os resultados que a gente vê de glucosímetro contínuo, é evidente que essa dieta padrão que se usa hoje é a pior dieta para o diabético. A resposta está ali, só não vê quem não quer. Então, quando a gente está falando da pirâmide alimentar, pensa naquela base rica em pães, o pão integral, a batata doce, a aveia, o macarrão, a massa integral, né, trigo integral, o trigo normal, não importa, todos esses amidos em excesso, todos os amidos ao serem digeridos se transformam em açúcar. Então, numa doença onde o paciente não tolera mais açúcar, ele não tem mais onde estocar e está transbordando para a corrente sanguínea dele, ele precisa restringir da dieta dele. Para que a gente entenda o mecanismo pelo qual a gente está conversando sobre a remissão do diabetes, a gente precisa entender um conceito muito importante que é o de flexibilidade metabólica. O que significa isso? Você tem duas fontes de energia dentro dos macronutrientes. Você pode utilizar como fonte de energia o carboidrato, mas você também pode utilizar eficientemente a gordura como fonte de energia. É como se a gente comparasse com um carro flex. O seu carro flex, ele utiliza tanto o álcool como fonte de energia como a gasolina. Nosso corpo trabalha da mesma forma. Se você não tiver um, você pode colocar o outro. Todas as células do nosso corpo conseguem utilizar a gordura como fonte de energia. O nosso cérebro, principalmente, consegue fazer essa utilização. As células do nosso coração também conseguem. O coração é ávido por corpos cetônicos, que são os compostos produzidos através da queima da gordura. Os carboidratos na dieta dos seres humanos são completamente opcionais. Então, se você tem uma doença que não tolera bem carboidratos, você vai precisar passar um período, pelo menos enquanto você reverte essa doença e emagrece, você vai precisar passar um período restringindo esse tipo de alimento que você não tolera bem. E de forma que, conforme você melhora e reverte a sua doença, você pode recuperar a sua tolerância e sensibilidade aos mesmos. Mas isso é um processo lento que o paciente tem direito de saber e poder optar por isso. A partir do momento que você faz restrição de carboidrato, ou seja, você diminui a liberação de insulina, você faz com que o seu organismo se recupere em equilíbrio e, consequentemente, diminua também os níveis de glicose. Isso é muito importante entender. Se você tem glicose em excesso, o seu pâncreas vai trabalhar em excesso para produzir a insulina e, consequentemente, um momento, esse pâncreas vai ficar cansado e vai produzir insulina numa forma que não necessariamente consiga fazer com que aquela glicose que está sendo colocada dentro da corrente sanguínea seja absorvida e entre para dentro das células. E aí vem a opção também do jejum intermitente para ser associado. O jejum intermitente nada mais é do que ficar períodos um pouco maiores sem se alimentar, permitindo que o seu corpo use esse excesso de açúcar que está armazenado em forma de gordura e progressivamente queimando essa gordura em excesso, você melhora a sua doença. People don't eat, that liver shrinks right down, right? When that fatty liver shrinks right down, of course, the insulin resistance goes away because insulin resistance is from fatty liver. E a gente fala tanto do jejum intermitente hoje como se fosse algo novo, moderno, mas não. O jejum é a ferramenta de saúde mais antiga utilizada desde os tempos mais remotos para a melhora da saúde. Então, numa doença onde existe excesso de energia estocada, excesso de energia armazenada, ficar períodos sem se alimentar são terapêuticos. Eles permitem que o seu corpo use de maneira natural esses recursos que estão lá armazenados e deveriam servir para isso, porém foram impedidos de serem utilizados por conta da dieta moderna,
que consiste em comer várias vezes ao dia, muitos alimentos ricos em carboidrato refinado, aquela base da pirâmide. Então, se a gente enxergar dessa maneira, o jejum intermitente entra como uma ferramenta perfeita para melhorar e reverter o diabetes tipo 2. O que é importante saber? Num paciente diabético tipo 2 que já faz uso de medicações para controlar a glicemia, é fundamental que, se você está assistindo esse documentário e decide mudar o seu estilo de se alimentar e praticar o jejum intermitente, por exemplo, é fundamental que você procure ajuda de um médico para ajustar essas medicações. Segurança vem em primeiro lugar, e muitas dessas medicações, quando ficam em excesso, elas podem provocar hipoglicemia, que é algo que a gente deve evitar, pois é um efeito colateral agudo, gravíssimo e fatal. Então a gente precisa da segurança de um médico para auxiliar nessa mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, e que as medicações acompanhem essa mudança de maneira segura. Mas sim, o diabetes tipo 2 é uma doença reversível, você pode melhorar os seus sintomas e melhorar a sua doença ao mesmo tempo se você usar a abordagem que trata a causa. E a causa é excesso de armazenamento de carboidratos, de energia, e você melhora isso reduzindo a sua ingesta e reduzindo a frequência alimentar. Quando a sua dieta tem mais proteína e mais gordura, você tende a ter mais saciedade. O que significa isso? Que você não vai precisar comer tanto e tantas vezes por dia para ficar satisfeito. Não vai ter fome novamente tão rápido. Felizmente, a gente tem meios de comunicação como esses que podem alcançar o público leigo. O público tem direito de saber sobre essas mudanças, o público tem direito de saber que esse não é um tratamento novo, que desde 1700 a gente tem registros de médicos que tratavam diabetes tipo 2 com dieta que restringe carboidratos, uma dieta baseada apenas em proteínas de fonte animal. Então, essa é uma mensagem que pode ser passada para o público leigo sem depender dos consultórios médicos. Claro que você vai precisar de ajuda para manejar a sua medicação, mas uma vez que você entende o seu objetivo, para onde você deve focar a sua atenção e do que você deve abrir mão de uma maneira que vale a pena, fica muito mais fácil enxergar. A gente não tem como resolver um problema se a gente não enxergar que ele existe. E o tratamento convencional do diabetes tipo 2 não só está desatualizado, como a gente já tem muitas evidências disponíveis, basta os médicos se atualizarem. Enquanto isso, os pacientes conseguem transformar a própria saúde e buscar ajuda para manter a segurança do tratamento e da melhora da doença. Um tipo de infecção muito complicada são aquelas que se desenvolvem nos pés. Apesar do controle adequado da glicose no sangue, 15% dos diabéticos terão feridas nos pés que nunca cicatrizam. A diminuição da circulação sanguínea associada à doença vascular periférica dificulta a cicatrização. Altos níveis de açúcar no sangue enfraquecem o sistema imunológico, reduzindo a capacidade das células brancas de combater infecções em todo o corpo. Gente, vocês sabiam que teve um aumento nos últimos 2, 3 anos em amputações em diabéticos? E não é o diabético velho, não. O diabético jovem. Sim, abaixo de 40 anos. A gente está tendo um aumento expressivo de amputações em jovens. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos no Hospital Risoleta Tolentino Neves, aqui em Belo Horizonte, como preceptora da residência de clínica médica, como endocrinologista responsável pelos pacientes diabéticos que internavam para amputar. E eu falo com muita tristeza, pessoal, que eu via muitos jovens perdendo a perna e voltando para perder mais um pedaço. Tá? A amputação é decorrente do controle inadequado do diabetes, da neuropatia, né? Por causa do controle ruim do diabetes, as pessoas perdem a sensibilidade nos pés, machucam os pés, pisam em vidro, prego, pedra, não vê, o negócio infecciona. A glicose está descontrolada, a infecção não é debelada, não é contida, passa para o osso, pode acabar numa amputação, muito comum. Muitos não fumantes, lógico que um diabético fumante tem um risco de amputação milhões de vezes maior, né? Eu via muito isso, mas muitos não fumantes, muitos jovens de 30 e poucos anos amputando. É muito triste, gente, a gente saber que uma doença
que é totalmente tratável com low carb, uma dieta de baixo carboidrato, que melhora o controle do diabetes, reduz a hipoglicemia porque você usa menos insulina, né? Quem é diabetes tipo 1, por exemplo. Ou você pode até ficar sem insulina, se você é diabético tipo 2 e tem reserva, né? Se o seu pâncreas ainda produz. Canso, gente. Deixa eu falar com vocês. No meu consultório, eu suspendo a insulina de gente que usa insulina há 5 anos. Porque está usando insulina numa doença de resistência insulínica, uma doença de excesso de insulina, com o pâncreas funcionando, o pâncreas produz insulina dessas pessoas, porque elas comem errado, porque elas estão obesas. Aí faz uma dieta certa, uma dieta com baixo carboidrato, emagrece, perde gordura abdominal, diminui a inflamação, melhora a resistência insulínica. Eu começo a tirar a insulina, eu consigo tirar a insulina toda. A pessoa controla o diabetes com antidiabético oral, dieta, exercício. Pensa nisso, pessoal. E a gente está simplesmente perdendo pessoas. Tá? São pessoas que estão morrendo. A pessoa amputa o dedinho, volta para amputar o antepé, aí perde o pé, aí infecta o coto, porque a glicose está ruim, o coto não cicatriza direito, traumatiza, sobe mais e vai subindo. É depressivo ver o que as sociedades regulatórias estão fazendo. Omissão o que está sendo feito. A gente tem a obrigação de oferecer para o diabético uma dieta que melhore o controle. É a opção dele fazer ou não. Conheço vários diabéticos que optam por comer porcaria. Tá? Estão cientes de que faz mal, estão cientes de que o carboidrato sobe a glicose, que tanto faz comer batata doce e batata inglesa. Tanto faz. A glicose vai subir do mesmo jeito. Ele tem que aplicar a insulina do mesmo jeito. Ele tem que contar o carboidrato. Na verdade, o diabético tipo 1 bem controlado, ele conta carboidrato, proteína e gordura. Ele usa 1 ou 2 insulinas para comer e fica bem controlado. Para de ter picos e vai prevenir cegueira, vai prevenir dores horrorosas nas pernas antes de perder a sensibilidade completamente, vai prevenir a gastroparesia, que tudo que come volta, deformações nos pés por neuropatia motora, dedo engarra, o dedo fica assim. É muito triste, gente, vamos acordar. Dá para prevenir essa doença, dá para tratar. Se você já está diabético, você pode entrar em remissão, né? Não precisa fazer cirurgia bariátrica para entrar em remissão. Algumas pessoas vão precisar, ok. E entram, a literatura mostra isso. Né? Depois volta, porque continua comendo errado. Né? Muitos voltam, alguns não, mas muitos voltam. Então, não é isso que a gente quer, né, para as nossas crianças, né? Ter uma doença que pode mutilar. Pensem nisso, pessoal. A criança obesa tem muito mais risco de ficar diabética no futuro. Os nossos jovens estão amputando membros. Isso são as crianças que começaram a comer errado lá atrás. A gente já está tendo, isso não é uma previsão terrorista. Não, isso é um fato publicado. Podem procurar em artigos peer-reviewed. O aumento da incidência de amputação em jovens. Os diabéticos estão perdendo a perna mais cedo. Porque estão começando mais cedo a ficar diabéticos. Tipo 1, né, mal controlado desde a infância. Tipo 2, porque estão ficando diabéticos muito cedo. E não estão recebendo orientação adequada. E alguns até recebem e não seguem. Então eu espero que esse vídeo sirva para ajudar vocês a melhorar, a se conscientizar e abraçar a vida de vocês com um pouco mais de seriedade, de compromisso. E sim, disciplina. Diabético precisa ter disciplina, não tem jeito. Tem uma frase de um autor chamado Adam Brown, que ele diz: o que eu não queria ter ouvido lá no diagnóstico. Você pode comer qualquer coisa, é só aplicar insulina. Isso é um grande mito, é uma grande falácia que continua sendo perpetuada até hoje, quando os nossos filhos são diagnosticados com diabetes tipo 1. Foi essa a orientação que eu recebi quando eu estava lá com meu filho internado na UTI. Eu me lembro como se fosse hoje, que chegou para ele um sanduíche de pão integral com pasta de amendoim e geleia, o famoso peanut butter jelly sanduíche que tem aqui nos Estados Unidos, para ele comer junto com uma caixinha de suco. Eu nem sei dizer ao certo quanto de carboidrato que tinha naquela refeição, mas era muito. Uma criança que estava entre a vida e a morte na UTI, justamente porque o corpo dela não consegue controlar, dar conta desse carboidrato, desse tanto de carboidrato, porque não tem o hormônio principal que metaboliza ele, que é a insulina. Então,
nesse dia, quando eu estava lá no hospital ainda com o meu filho internado na UTI, eu tinha plena noção que eu tinha que ir atrás da solução, que eu não podia ficar ali mais vendo aquela situação acontecer. Eu era enfermeira, eu sabia o que estava acontecendo. Eu entendia que pessoa que tem diabetes deve evitar açúcares e farinha refinada. Eu tinha essa noção. Eu só não tinha noção que alimentos, por exemplo, como suco, que a gente considera saudável, não é tão saudável assim, que ia subir muito a glicemia do meu filho. Mas eu já tinha noção que eu tinha que reduzir e eliminar o açúcares e os refinados. Tanto é que quando eu cheguei na minha casa com o meu filho, a primeira coisa que eu fiz foi jogar fora todo o açúcar e farinha refinada que eu tinha em casa, todos os produtos industrializados. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi limpar os armários da minha casa. Eu não pensei 2 vezes. Mas ali no hospital, o que me orientaram foi: o seu filho pode comer 50 gramas de carboidrato em cada refeição, mais 15 gramas de carboidrato nos lanches, e nos lanches não precisava aplicar insulina. Quer dizer, se meu filho quisesse comer de lanche uma maçã, ele poderia comer e não aplicasse insulina. Quem aí tem diabetes tipo 1 sabe que não existe alimento free no diabetes. Que a gente tem que aplicar insulina para qualquer coisa que a gente for comer, que tudo tem impacto na glicemia. E essa foi a orientação que eu tive. O meu filho não saía da roller coaster, da montanha-russa. Eu fui para casa, na minha primeira semana com meu filho lá, eu cozinhava, eu fazia de tudo. Eu não sabia, na verdade, o que oferecer para ele. E eu fazia o meu melhor, seguindo as orientações, e não dava certo. O meu filho, ele ficava variando a glicemia dele de 50 a 300. Eu me lembro que quando a gente recebeu alta do hospital e ele estava com fome, a gente parou na cantina do hospital e ele pediu um croissant. E aí ele comeu o croissant, eu contei os carboidratos, apliquei insulina e a glicemia dele foi para 300 e não baixava. Foi aí que eu comecei a perceber, gente, que eu tava fazendo tudo errado. Que não era essa a solução do diabetes. Que não era ficar entupindo meu filho de carboidrato. O seu corpo, ele não consegue metabolizar bem o carboidrato. Como é que você vai pegar e vai dar mais carboidrato para essa criança? In my clinic, we teach patients to eat with carbs as the minority of their intake, not the majority. So how does that work? Well, when our patients decrease their carbs, their glucose goes down and they don't need as much insulin. Há 4 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1 do meu filho, a minha noção sobre diabetes era: meu filho não pode comer açúcar. Era essa a noção que eu tinha, mesmo sendo enfermeira. E aí, quando a Nurse Educator chegou para mim lá no hospital e disse que meu filho ele poderia ter uma glicemia normal de criança entre 100 e 200, eu falei: isso tá errado. Na faculdade eu lembro que eu aprendi que era de 70 a 100, uma glicemia normal. E aí eu comecei a pesquisar. E nas minhas buscas, mesmo ainda com meu filho lá na UTI, que ele foi internado com cetoacidose diabética, eu encontrei o artigo da Pediatrics sobre o manejo do diabetes tipo 1 com uma dieta very low carb. E aí eu li esse artigo, né? E resolvi escrever para a autora desse artigo, perguntando informações, perguntando se ela tinha algum médico para nos indicar. E aí ela me falou sobre o grupo do Type 1 Great, que é um grupo no Facebook que segue o protocolo do Dr. Bernstein. Até então, eu não tinha nem noção o que era esse grupo, quem era o Dr. Bernstein. Eu não sabia nada e eu resolvi investigar. E do jeito que tava, quando eu voltei para casa, porque a gente volta para casa desamparado, sem nenhuma informação sobre diabetes. Aqui nos Estados Unidos, ainda onde eu moro, ainda eles ensinam a contagem de carboidratos no hospital. Enquanto você tá lá, você é treinado. Mas você não tem a mínima noção, quando você chega em casa, sobre onde eu vou armazenar essas insulinas, onde eu vou poder aplicar insulina no meu filho, o que eu vou dar para ele comer. Eu não sabia era nada. E aí, eu resolvi pedir o livro do Dr. Bernstein.
né? E quando o livro do Dr. Bernstein chegou na minha casa, eu li ele em uma semana. Eu devorei o livro, porque eu tinha certeza que eu tinha encontrado ali a solução para o problema do meu filho. Porque até então, a gente sabe que o diabetes tipo 1 não tem cura. Mas qual que é o melhor tratamento que eu poderia naquele momento oferecer para o meu filho? Foi essa pergunta que eu fiz. Só que quando a gente começa a ler e a gente vê que a gente tem que abandonar várias crenças que a gente tem e fazer uma mudança do hábito de vida, não é fácil. Não é fácil, principalmente para nós pais, que já estamos há muito tempo acostumados a uma dieta rica em carboidratos, né? A gente cresceu toda a nossa infância, foi pelo menos a minha, foi comendo muito carboidrato refinado, muitos alimentos industrializados. Por amor ao meu filho e por ver que as 2 primeiras semanas eu segui igualzinho as recomendações dos médicos, da nutricionista, e não tive resultado, meu filho, ele ficava com a glicemia que ia de 50, de 42 chegou, né? Um dia que foi um dia muito grave mesmo, que ele teve uma hipoglicemia muito grave, chegou a 42 e 300 no mesmo dia. E nesse dia, né, que o Lucas teve essa hipoglicemia muito grave, a gente estava pronto para sair, todo mundo estava arrumado e a gente começou a chamar: Lucas, vamos sair, Lucas, vamos passear. E o Lucas não se mexia. E aí eu resolvi medir a glicemia dele, estava 42. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Foi aí que meu marido falou: tá bom, então chega, a gente tem que tentar esse protocolo desse médico, que não era o médico do nosso filho, né? O meu marido disse pra mim: você tá questionando o próprio médico do nosso filho. E foi difícil para ele aceitar, porque é uma mudança assim na nossa vida, é uma mudança na nossa alimentação, é colocar mais rotina na nossa casa. Toda mudança gera um desconforto. Mas a gente estava disposto a fazer o que fosse preciso pelo nosso filho. E a gente tinha plena certeza de que se ia ser bom para ele, também ia ser bom pra gente, né? Então todo mundo resolveu fazer essa mudança em casa. E por que eu acreditei de cara no protocolo do Dr. Bernstein? Porque a primeira vez, quando você faz uma refeição baixa em carboidrato, você vê resultado na glicemia imediatamente. As doses de insulina do Lucas diminuíram muito, né? Quando ele começou a fazer o protocolo. Ele começou a usar a insulina diluída, que o próprio Dr. Bernstein recomenda no livro. Porque no início, quando você recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1, você tem uma fase chamada lua de mel, na qual as suas necessidades de insulina diminuem muito, porque ainda tem uma certa produção residual de insulina lá no pâncreas. E aí o meu filho, a necessidade dele era tão pequena, né, com a Very Low Carb, seguindo o protocolo do Dr. Bernstein, que a gente precisava diluir a insulina. E eu tava morrendo de medo, porque ninguém nos apoiava nisso. Eu não tinha o apoio dos meus médicos, eu não tinha apoio de ninguém, da Nurse Educator, de ninguém. Eu lembro que eu tentei na primeira consulta com a Nurse Educator levar o artigo do Type 1 Grit, e ela disse que, eu conheço, e deixou de lado, e colocou junto com outros papéis, e não deu nem ouvido porque eu falei. Ela só falava: não se preocupe, daqui 6 meses o seu filho vai poder colocar a bomba de insulina. E conhecendo a história do Dr. Bernstein, logo no início do livro, ele conta a história dele. Então ele foi a primeira pessoa a ter acesso a um glicosímetro, que é o aparelho que a gente usa para fazer a glicemia capilar, né? A famosa ponta de dedo. Ele foi o primeiro diabético a checar a glicemia dele em casa. E ele conta que ele chegou para o médico dele, que era o presidente, né, da ADA, e falou com ele: eu quero ter um aparelho desse, eu quero checar a glicemia na minha casa. E ele falou assim: não, mas o que vai acontecer de mim? Né? O que vai ser de mim se todos os diabéticos começarem a checar a glicemia em casa? Eles não vão precisar mais da minha consulta, porque antigamente eles iam na consulta médica para verificar uma vez por mês só a glicemia. E esse aparelho, ele foi conseguido porque a esposa dele era médica e conseguiu comprar esse aparelho, porque o Dr. Bernstein, ele era engenheiro. Ele conta no livro que ele tem diabetes desde os 12 anos de idade.
e que ele já perdeu quase o emprego porque a glicemia dele variava de 0 a 1000, né? Ele tinha que verificar a glicemia lá na fitinha, na urina. Então, quando ele pôde ter acesso ao glicosímetro, ele começou a fazer o que a gente chama hoje em dia de mapa glicêmico, anotar as glicemias dele. E ele viu que quando ele comia, havia uma elevação da glicemia dele, e principalmente quando ele comia o carboidrato. E aí ele pensou, bom, se é o carboidrato que eleva mais a minha glicemia, por que não reduzir esse carboidrato? Porque a grande dificuldade do tratamento do diabetes tipo 1 é justamente coincidir o pico da digestão com o pico das insulinas que a gente tem no mercado. E é impossível a gente pegar o pico de um carboidrato simples que começa a digestão na boca, que é muito rápida essa digestão. Porque a insulina que meu filho usa é injetada na periferia, então demora. Existe um tempo entre essa insulina fazer o efeito e começar a estar ativa no seu organismo e a digestão. Então ele pensou, se eu comer um carboidrato de mais lenta absorção, mais proteínas, e usar uma insulina mais suave que acompanhe esse pico, eu vou coincidir esses dois picos e vai ficar muito mais fácil para eu conseguir evitar os picos que são realmente o que causam as complicações do diabetes, né? É você ficar toda hora tendo hiperglicemias e vivendo numa montanha-russa, não sobe e desce com a glicemia flutuando, que nem o meu filho fazia, que saía de um número muito baixo, tipo 50 e ia até 300. E ele instituiu isso que a gente usa hoje, que é o bolus alimentação. Antigamente, como que era o tratamento da pessoa com diabetes? Você recebia um bolo de manhã quando você acordava, um monte de insulina, um shot com muita insulina, e depois, antes de dormir, você recebia uma outra aplicação de insulina. E durante o dia você poderia comer o que você quisesse. E aí que ele viu, se eu aplicar uma insulina antes da refeição, eu diminuo essa montanha e faço somente um morrinho. E assim ele fez essa contribuição, Além de instituir a dieta very low carb, rica em proteínas, com vegetais de baixo amido, que ele fala que é a dieta ideal para pessoas que têm diabetes, ele também instituiu o bolus alimentar. Então o Dr. Bernstein, para mim, hoje, ele tá vivo, ele tem 87 anos, ele sofreu extremo preconceito por ele ser engenheiro, Ele fez todas essas descobertas e ele não conseguia publicar os artigos dos achados dele, porque ele era engenheiro. Com 40 anos de idade, ele foi estudar medicina e finalmente conseguiu, escrever o livro que é o Diabetes Solution, que é um livro com quase 700 páginas, que a gente fala que é a Bíblia do diabetes, no qual ele explica tudo, como que ele faz o manejo das insulinas, como que é a dieta, como você lidar com situações de exercício físico, como você lida com dias que você pegou alguma infecção. É um guia mesmo, é um material assim excelente para quem quer controlar o diabetes, quem quer ter glicemias normais. E outro marco do Dr. Bernstein foi justamente dizer que sim, você que tem diabetes merece ter glicemias normais. E as glicemias normais que ele fala é o número 83. Por quê? Porque ele fala que ter números normais de pessoas não diabéticas é o único jeito de você evitar as complicações futuras. Porque até então, a definição de diabetes era uma doença crônica e progressiva, ele até conta uma história num dos teleseminários dele no canal do YouTube, que é sobre as hipoglicemias, Ele fala assim que os profissionais, eles têm muito medo de hipoglicemia, por isso que eles acabam deixando a sua glicemia mais alta, por conta, se um paciente tiver alguma complicação, de hipoglicemia, o médico ele pode perder o direito de exercer a profissão. Agora, se ele tiver alguma complicação pela hiperglicemia, é como se fosse uma consequência natural da doença. É como se todo mundo que tivesse diabetes, quando é diagnosticado, já recebesse uma sentença de que vai viver menos, de que vai ter alguma complicação como
ficar cego, perder um rim, amputar. E ele fala que não, existe sim uma maneira de você não ter essas complicações, que é tendo glicemias normais. E no livro dele ele ensina isso pra gente. Ele ensina como obter glicemias normais, como conseguir ter essa glicemia que a gente fala que é o nosso unicórnio, que é o número 83. E esse livro, quando eu li, me deu esperança, me mostrou um caminho que talvez eu não tivesse conhecido na graduação, quando eu fiz enfermagem, quando eu tinha estudado. Ele me mostrou um caminho que me deu segurança para eu poder dormir e ter certeza que a glicemia do meu filho ia ficar na meta, estável, e que ele não ia ter uma hipoglicemia noturna. Porque o grande medo de nós, pais, é justamente dos nossos filhos ter uma hipoglicemia noturna. E a gente sabe hoje em dia que esse problema de hipoglicemia noturna é porque as insulinas, as doses das insulinas não estão ajustadas, né? É excesso de insulina que nossos filhos estão tomando. Então, o livro do Dr. Bernstein, quando eu li e comecei a aplicar no meu filho, eu vi o resultado, eu queria contar para o mundo. Então, essa conta que as pessoas falam que é a mágica do diabetes, que é a contagem de carboidratos, isso não existe. Isso não existe. Não tem contagem de carboidratos que dê conta se você comer muito carboidrato. Então, você precisa reduzir os carboidratos. E é algo muito simples. É só reduzir os carboidratos, mas ninguém conta isso pra gente. Não é dada essa oportunidade pra gente lá quando os nossos filhos são diagnosticados. Ninguém contou pra mim e me deu essa opção. A informação que eu recebi quando meu filho foi diagnosticado é: seu filho vai ter uma vida normal, as complicações estão muito distantes, só vai acontecer se o seu filho não aplicar insulina, é só ele comer, contar o carboidrato e aplicar insulina que tudo vai dar certo. E depois de um tempo você começa a conversar e ver outras pessoas que tinham glicadas de 6,8 tendo complicações do diabetes, como gastroparesia, por exemplo. Você começa a ver pessoas com pré-diabetes já tendo complicações do diabetes. E aí você começa a entender que não é o suficiente essa recomendação que eles dão pra gente. Que não é vida nossos filhos viverem toda hora numa montanha-russa na glicemia. Come um monte de carboidrato, aplica um monte de insulina, né? Você não tem números previsíveis. Quando você reduz o seu carboidrato, né, toma menos insulina, o seu risco de hipoglicemia diminui, né? E o nosso grande medo com nossos filhos é que eles têm uma hipoglicemia na escola, uma hipoglicemia longe da gente. Então, a grande questão aqui que o Dr. Bernstein fala no livro é a lei dos pequenos números. A lei dos pequenos números, ela é justamente isso. Quanto menor o carboidrato que você ingere, menos insulina você precisa injetar, e menos chance de erro você tem, e maior previsibilidade você tem. Porque mesmo que você erre um pouquinho do tempo, né, saia fora da digestão, você não vai ter um pico enorme. Porque os vegetais de baixo amido, proteína, eles não vão elevar a sua glicemia tão rapidamente, o mesmo tanto que um carboidrato simples. Então, eu queria dizer que existe sim uma esperança. E a minha luta, a luta do Diabetes Home Guide, é que todas as pessoas tenham acesso à informação, que elas saibam que existe um caminho, existe uma solução para o diabetes enquanto a gente não tem a cura ainda. E que você tem direito a receber essa informação e tomar a decisão consciente, sabendo dos riscos, dos benefícios de cada escolha. Existe sim a possibilidade da contagem de carboidratos, mas também existe a possibilidade da redução dos carboidratos, que é o que o Dr. Bernstein prega, e é o que eu faço com meu filho, e é o que eu acredito que dá certo. Então, assim como eu não tive essa opção, que eu tive que descobrir sozinha que havia esse caminho, eu não quero mais que nenhuma família passe pelo que eu passei no início do diagnóstico, e que você receba a informação de que é possível. Como eu sempre falo, o diabetes, ele é uma doença tempo dependente. Quanto mais cedo você normalizar a glicemia da sua criança e colocá-la rápida num protocolo de baixo carboidrato, menor o risco de complicações futuras da sua criança. E é isso que eu desejo para todas as crianças, assim como eu desejo para o meu filho também.
um futuro sem complicações e uma vida longa igual ao do Dr. Bernstein, que hoje tem 87 anos, é uma pessoa extremamente ativa, pratica exercício físico e ainda trabalha em Boston atendendo pessoas com diabetes. Lucas, que isso? The heck's this? My name is half good, half bad. Half good, half bad. A strawberry. Where did you get this? And the strawberry plant. Really? O que é isso que você tá comendo?